seu sim, aquilo, Jesus, que ele rezou, que ele viveu. E nessa noite, mais uma vez, Lula será profeta, Senhor, aos nossos corações nessa noite, através do Espírito Santo. Então nós queremos te louvar, te agradecer pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua missão que o Senhor te concedeu, pelo seu sim. E assim nós pedimos a Virgem Maria, os anjos e santos, que intercedam por este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Este é o grupo de oração do Senhor Jesus, nesta capela, Santo Antônio, Paróquia Sagrada Família. Meu nome é Eulo, mais conhecido como Lula, como todos me chamam, né? De criança. Hoje, o Senhor nos chama a falar sobre a fé. Um tema no qual, quando a gente se coloca preparado a buscar as leituras, a ouvir o que Deus tem para dizer, mexe com a gente, né? Porque é a fé. E onde que eu mais chamar a atenção para o tema dessa pregação, na qual o quem realiza, a fé é quem realiza. E quando vamos falar de fé, nós não podemos deixar de falar de Abraão, de Moisés. Claro, há muitas outras situações na Bíblia, né? A história de Deus com a humanidade, tratando-se de fé. Mas duas histórias, duas situações que muito me chamam a atenção é de Moisés e de Abraão. Por quê? Então, eu vou começar a falar através desses dois nomes, essas duas pessoas, porque, gente, quando se fala de fé, é difícil a gente acreditar em algo que a gente não vê. É muito fácil a gente acreditar em algo que a gente está vendo ali, concreto, nosso material, isso é extraordinário, mas não vê nada. Como você acreditar naquilo que você não consegue, ao menos tocar, né? Chegar, tocar, não, isso pode acontecer. Quero narrar uma passagem. Ela está em Romanos. Romanos no capítulo 4. Isso. Romanos no capítulo 4, versículo 17 ao 19. Bom seria se todos nós tivéssemos a Bíblia nas mãos. Por que a Bíblia nas mãos? Nossa irmã Dorinha, ela começou, durante a oração dela, falando das promessas de Deus. Hoje pela manhã, nós orávamos, também na capela pela manhã, e Deus falava muito de promessas, né, Dorinha? Mas como nós sabemos que promessas Deus tem para nós? Como nós sabemos que Deus tem promessas para nós? Eu gostaria que Deus fizesse uma promessa para mim. Mas você não lê. Mas você não ouve a
a voz de Deus através daqui, aquela situação na qual você está vivendo, se você buscar, se você procurar aqui, Deus vai prometer para você algo, e se Ele prometer, aguarde. Aguarde, porque Ele vai realizar. Se não vinha a realizar, se não vinha a acontecer essa promessa, a realizar, é porque você não conseguiu esperar. Ouçamos, quem não tem a Bíblia, acompanhe quem está com a palavra de Deus. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Nosso Pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada. Já esse versículo me chamou muita atenção. Dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada, esperando contra toda a esperança. Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amorteceu. Não vacilou na fé. Gente, quando Deus falou para Abraão que ele seria um pai de uma grande nação, isso não foi imediato. Isso não foi de um dia para o outro, um ano para o outro. Isso levou tempo, e muito tempo. Até mesmo a mulher dele, que falava que ele estava maluco, estava tão louco, e isso não ia acontecer. Ele estava velho, e ela era estéril, enfim. Aquela falação. Mas ele não vacilou na fé. Vamos retornar lá no início da Bíblia, lá no Gênesis, no capítulo 13, no versículo 14, só para vocês terem uma ideia. No capítulo 13, no versículo 14. Como é que Abraão pôde acreditar? Como eu disse, ter fé em algo que você não vê, que você não consegue tocar, enfim, nada. Não existe como você acreditar nisso. O Senhor disse a Abraão, depois que logo deixou: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abraão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mamré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Olha para um lado e olha para o outro. Como você deixar sua casa, deixar sua segurança, deixar aquilo que você tem de concreto e ir atrás de uma ordem, de uma voz. Vai para um lado, vai para o outro, olha para um lado, olha para o outro. Eu te darei tudo isso. A sua descendência, que descendência? Ele jamais, nenhum filho ainda tinha. Como que poderia? Uma descendência em que comparava aos grãos da
terra. Eu pergunto para cada um que aqui está: o que aqueles homens tinham para começar tudo aquilo que Deus realizou através deles? O que eles tinham nas suas mãos? Você tem mais as passagens que falam de Abraão, mas colocamos Moisés também, porque aguardou essa promessa, mas ela aconteceu. Mesmo ele não entrando lá naquela terra, mas ele conseguiu enxergar lá a realização daquilo que Deus havia dito para ele. O que as pessoas tinham na mão, gente? Apenas a promessa, apenas a palavra, apenas a voz de Deus. E ele conseguiu ir e Deus realizar, fazer com que a promessa dele acontecesse. A única coisa, se podemos chamar assim, era a fé. A fé é quem realiza. Eu orava para meus irmãos e dizia: a nossa fé em Deus é quem realiza aquilo que nós necessitamos. Nossa irmã dizia que quando estamos reunidos em 2 ou 3, 2 ou mais, Deus está no meio de nós. Mas é preciso que nós acreditamos. Deus nos fala algo. Mas não aconteceu hoje, não aconteceu amanhã, Deus. E passa um mês, passa um ano, e passa mais, e vai passando. Aí até esquece do que Deus falou, ou de esperar aquilo. Lembro-me daquela irmã que esteve aqui. Muitos podem se recordar, por 10 anos, foi? 10 anos. O Senhor falou, uma momento de oração, que o marido dela teria um emprego. Gente, 10 anos. Mas Deus havia falado, Deus havia dito, e ela veio e testemunhou para nós aqui. Hoje o marido dela é empregado. Mas depois de 10 anos que ela ouviu aquela voz. Então por que narrar? Por que falarmos isso? Para que nós possamos estarmos em oração, em uma necessidade, em algo que nós queremos que Deus realize na nossa vida. Pedir a Deus, mas aguardar. Como? Rezando, orando. Abraão não aguardava cuidando dos seus animais, das suas coisas, dos seus afazeres, não. Ele aguardava orando, esperando em Deus a realização daquela promessa. E que promessa! E que promessa! Será que foi rápido? Acontecer tudo isso? O que mais me chamou a atenção, gente, quando eu preparava, eu ficava rezando e ali esperando, ouvindo, mas Senhor, como acontecer? Como vinha acontecer tudo isso? Tantas dúvidas, quantas dificuldades, quantos problemas, quanto tempo passava, e a idade avançando, e o tempo passando, mas a confiança, a fé é que ele não tinha, a esperança de que ele pudesse realizar. E ele imediatamente saiu do lugar onde ele morava e foi para longe. E nós? Será que não podemos sair da nossa acomodação? Será que não podemos mudar a nossa situação, o nosso jeito de rezar, o nosso jeito de esperar, o nosso jeito de pedir a Deus? Ou será que nós pensamos que isso acontece ou aconteceu naquele tempo? Ou pode acontecer conosco também? A fé é quem realiza. A fé é quem realiza. Andrézinho. Andrézinho. Vou chamar meu irmão para nós podermos ministrar aquela música. Aqui eu escrevi.
Se você empreende algo, se você quer um casamento, se você quer fazer um negócio, se você quer fazer uma viagem, a sua fé é que vai realizar todas as coisas. A sua fé, a sua crença em Deus, que pode realizar tudo isso, é que vai fazer com que aconteça. Abraão, ele não teve medo, ele não hesitou, ele não vacilou em um momento. Ah, Senhor, eu não posso. Ah, Senhor, como que vai ser uma descendência se eu não tenho nenhum filho? Ah, isso ou aquilo. Simplesmente não temos nada narrado na palavra de Deus que ele vacilou ou que ele duvidou. A nossa dúvida, tenho certeza, é que bloqueia isso, é que bloqueia a realização de Deus nas nossas vidas. Abraão se jogou de corpo e alma, vamos dizer assim, por inteiro. Ele imediatamente levantou dali, deixou o pai, deixou a mãe e foi para onde Deus tinha mandado ir. Ele se lançou a caminhar. Por isso, nesse instante, eu peço, convido a vocês, posso dobrar, baixar a cabeça de vocês, e eu, ao ouvir essa música, vamos pedir ao Senhor que honra a nossa fé, que nos dê a fé que Abraão teve, que Moisés teve, e que todas essas pessoas, igual nós conhecemos na história da Bíblia, a história de Deus com a humanidade, possamos também ter essa fé, porque essas promessas são para nós também, porque somos filhos de Deus, porque Deus nos criou para que nós fôssemos felizes, mas é necessário que nós busquemos as promessas do Senhor. É necessário que nós busquemos a promessa de Deus na palavra, na Bíblia, e elas tornam-se verdade quando nós buscamos, quando nós pelo menos esperamos isso. Abraão foi contra toda a esperança. Aquele povo, eles foram aprovados, eles foram testados e aprovados por Deus. O que eles tinham na mão, gente? Apenas a fé, apenas a vontade, apenas o desejo de que aquilo acontecesse. Um homem de 100 anos nunca teve um filho, mas vem Deus falar com ele que será pai de uma nação. Você acha que o desejo, a vontade desse homem não foi maior do que tudo? Então a vontade dele de ser pai, já com 100 anos, lá fala, Abraão já tinha 100 anos, e Deus vem falar que ele seria o pai de uma nação. É a nossa vontade, gente, é o nosso desejo que faz com que as coisas aconteçam. Nada acontece na nossa vida se nós não querermos, se nós não esperarmos, se nós não buscarmos. Então peça a Deus essa noite, peça ao Senhor o que você precisa. Foi dito na oração. Estamos reunidos essa noite. Deus não nos chama aqui para o nada. Nós não saímos da nossa casa para nada. Se nós viemos aqui é porque nós acreditamos, é porque nós temos fé. E Deus quer atender o pedido de cada um, mas Deus quer ouvir de cada um o que precisa. O Senhor precisa ouvir de cada um, talvez até pelo coração, não pela voz alta, mas o que está no coração, porque o Senhor sonda a nossa alma, o Senhor sonda o nosso desejo, nossos pensamentos. É para isso que nós viemos aqui hoje, não só para cantar, não só para louvar, mas para buscar as promessas que Deus tem para nós. E assim Deus falou, Ele falou que nós temos vida, e a vida é abundância. Se você espera em Deus, peça ao Senhor nessa noite. O Senhor quer realizar as promessas que Ele tem para você. Se você esperar algo de Deus, Deus irá realizar. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver a realização dessas promessas. Nós queremos ver pessoas voltando aqui, testemunhando, sim, o Senhor falou para mim isso, e isso aconteceu na minha vida, porque Deus está aqui. Nós invocamos o nome dEle. O Senhor está aqui a ouvir a nossa voz.
e que havia uma chance eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder, eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala, meu Deus, honra minha fé. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça, é também para nós, pois a nossa fé deve ser imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Já que nós pedimos, cantando, que o Senhor honrasse a nossa fé, hoje nós não podemos sair daqui, gente, sem que o Senhor nos dê uma promessa, sem que o Senhor nos realize aquilo que nós precisamos. Como eu disse, é preciso que nós saibamos aguardar o tempo necessário, o tempo certo do Senhor. Talvez você venha no grupo de oração hoje, e já não vem mais na outra quinta, já não vem na outra, aí vem daqui um mês, aí você já não consegue mais buscar aquela promessa que Deus me fez hoje. Eu quero convidar cada um de vocês, nesse instante, a se levantar e se aproximar diante do sacrário do Senhor. Porque nós